Olá, bem-vindo para você que está chegando agora. Obrigado por você estar conosco desde as 8 da manhã, da madrugada, nesse dia frio. Nesse dia frio. Nós estamos aqui com o programa Divinista, tratando hoje sobre as Bíblias comentadas, que é baseado no livro de Oswaldo Polidoro, A Bíblia dos Espíritas, onde ele comenta as passagens de outros livros, né? E a Bíblia Judeu-Cristã, que o Milton está aqui comentando com a gente hoje. Esse livro você pode baixar gratuitamente no nosso portal, www.conhecerparatransformar.com.br. E aproveito, para você que ainda não tem e queira ganhar o livro Evangelho Eterno, mande para o WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 996084846. E nessa semaninha você pode pedir a Bíblia dos Espíritos. Esse livro que a gente está comentando aqui, que vale muito a pena você ler, né? Você lê aos pouquinhos, um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã. Ele é fantástico. Você também pode pedir pelo WhatsApp, tá bom? Não tem o Evangelho Eterno, pede o Evangelho Eterno. Quer a Bíblia dos Espíritas junto? Pode pedir os dois juntos. Tem o Evangelho Eterno, não tem a Bíblia dos Espíritas? Pode pedir que a gente manda direitinho a gente. Aliás, é você que vai mandar. Na verdade, não é nem... A Cristina vai pegar seu pedido bonitinho, pôr na planilha, passar para o Milton. O Milton vai mandar, tá bom? Mas você estava comentando... Vamos voltar aqui, né? Estamos ainda no item 19. Tá vendo por que a gente não sai do 19? E a gente está aproveitando o comentário que Oswaldo Polidoro fez desse trecho. Qual trecho? Os 10 Mandamentos. Exatamente. Tirados lá do livro Deuteronômio, que está no Velho Testamento, no capítulo 5, versículos de 1 a 21. E a gente estava comentando a seguinte frase, estamos no meio do comentário. Porque a lei foi dada por Moisés através de ato mediúnico, então a gente falou aqui uma série de coisas sobre a revelação. E aí ele continua. No início de sua função missionária, disse Jesus, não vim derrogar a lei e os profetas, e sim dar-lhes cumprimento. Né? E por que o senhor Oswaldo, de novo na minha visão aqui, né? Por que o senhor Oswaldo destacou este ponto? Exatamente porque muitos acreditam que depois da vinda de Jesus, a lei de Deus, ou a observância aos 10 mandamentos, teria sido substituído, abolida, né? Ou abolido em função do amor, da caridade, da fé em Jesus, isso, da salvação pela fé, né? E da salvação gratuita pela fé que Jesus veio trazer, né? E na verdade Jesus não foi salvador exatamente por conta disso, né? Em diversas passagens dos evangelhos a gente pode verificar que Jesus foi muito rigoroso e foi muito direto em relação à importância de se viver a lei de Deus. Cada um pegue sua cruz e me siga. Aquela história do moço rico, ela é fenomenal, porque o moço rico pergunta para ele, mestre, como é que eu faço para entrar no reino dos céus? O que corre pelo mundo dê tudo que você tem, mas não é isso. Ele fala assim, conheces a lei? E ele fala, não matarás, não furtarás, tal. Conheces a lei? Então, vai e viva a lei. Depois é que ele fala daquilo que significa, faça todo o bem que puder, não é? Você não precisa dar tudo. Então, mas é até interessante, por isso que a gente faz isso, mas vale a pena. Por que tem essa sequência? Primeiro ele fala assim, vai e vive a lei. Aí o moço fala assim, mas eu já vivo. Eu já vivo a lei. Então você vive? Então, se desapegue de tudo que é material e viva o lado espiritual. Faça o bem e o bom que você puder. Aí o moço rico dá um pé para falar, mas isto já é muito. Ele falou, então é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino. Porque também isso combina com aquela outra colocação, né? Onde está o seu coração, está a sua riqueza. A riqueza está seu coração. Está seu coração. Então, se a gente for considerar hoje, vale totalmente nesse sentido. Quem puder viver os 10 mandamentos... Não fazendo mal para ninguém. Não fazendo mal para ninguém, não matando, obviamente, mas em todos os sentidos, porque não matar também é muito amplo. Sim. Não é que ele já é bom ou que ele está evoluindo. Ele simplesmente não está errando. Ele só não é mal. Ele só não é mal. Então, olha como a gente está longe, né? Porque ao mesmo tempo é muito difícil viver os 10 mandamentos. Viver os 10 mandamentos é o ponto básico. A partir daí, você já vive os 10 mandamentos?
Então, pratique o bem e o bom o quanto você puder, e aí você vai estar desabrochando o Deus interno. E o quanto você puder, não precisa ser sacrificial. Não preciso... porque você tem né? um monte de encarnações pela frente, não precisa fazer tudo numa. Uma só, exato, O Elitório dizia, né? O princípio, o Pai Divino não pede sacrifício de ninguém. Ele pede apenas que cada um faça o que está ao seu alcance. Mas esse tem o contraponto disso, a contrapartida, que é assim. Da mesma forma que ele não espera o sacrifício de ninguém, mais pode aquele que mais tem. Então, não faça menos do que você pode também. Então, não jogue fora ou não desperdice a reencarnação fazendo menos. Tente fazer o máximo. Se puder fazer um pouquinho mais, é melhor, porque provavelmente você vai desencarnar melhor do que reencarnou, vai sair melhor do que entrou. Agora, eu não consigo fazer o máximo, mas eu não faço nem o mínimo que eu posso, aí também. Não vou fazer nada porque eu não Mas consigo. aí tem um dado também que é importante a gente pensar, porque existem casos assim. Eu vou fazer tudo que eu posso, até um pouquinho mais, mas eu também tenho que tomar cuidado, eu não posso sacrificar a minha família, porque eu tenho responsabilidade com a família. E por que eu digo isso? Até por conta da minha profissão, você vê algumas vezes a pessoa abrindo mão de bens materiais, etc., em favor dessa ou daquela, né, questão, e a sua família está passando fome. Entendeu? Então, tudo é equilíbrio. Na média. Tudo é equilíbrio, bom senso. Tudo. Equilíbrio. Então, Jesus não veio, para ficar claro, né, o ponto, ele não veio substituir a lei ou nem veio dizer, olha, agora a lei não é tão mais importante quanto era antigamente. Não. Pelo contrário, Jesus é subordinado. Jesus veio deixar o exemplo de que a lei sim tem que ser vivida, de como cada um de nós deve viver e, além disso, fazer todo o bem e todo o bom que cada um de nós puder, assim como ele fez. Né? Esse é o exemplo a ser seguido. Aí continua. Todos os clericalismos são contra a lei e contra o profetismo. Isto por conta de colocarem interesses, muitas vezes materiais, acima dos interesses espirituais, embora os interesses espirituais sejam a base da existência de todas as existências. Esse é o nível de contradição da humanidade, né? Aí ele continua. O sábado equivale ao domingo, dia de cultivar especialmente as coisas do espírito, dia de leituras boas, de meditações, de visitas aos doentes, etc. Dizendo assim, ter um dia não necessariamente é ter aquele dia. Cada um de nós, o domingo ele meio que foi consagrado como um dia de descanso e recolhimento, né? Globalmente falando. Mas muita gente trabalha domingo, como você falou. Então, se eu trabalho domingo, me ferrei nessa encarnação, vou ter que mudar de emprego? Não, faz na segunda, faz na quarta, faz quando quiser. Mas até mudar de emprego, alguém pode dizer assim, mas isso está na possibilidade dele. Mas é que alguém tem que estar naquela função que a gente falou no primeiro bloco. Alguém tem que ser o médico, alguém tem que ser o enfermeiro, porque senão a pessoa morre. Então, entendeu? É verdade, está está na decisão dele, no livre-arbítrio, inclusive de trabalhar o domingo. Exato. Então pode, isso, não tem claro, problema mesmo. Não tem mesmo. Voltando ao que a gente falou, né? A gente precisa ter muito cuidado em se apegar à letra e não pegar o sentido, a essência. E muitas vezes, como a gente está observando o que está acontecendo de novo, né? No Oriente Médio, aliás, nunca deixou de acontecer. Muitos dos conflitos, eles têm por base o aspecto religioso, Sim. O aspecto de, né, alguns aspectos, e aqui não quero discutir isso, não tenho conhecimento, não tenho capacidade de discutir, né? Mas que a gente lê na própria Bíblia, desde lá a origem, onde tudo começou, a gente vai ver que desde lá já tem motivo para conflito. Então, é difícil mesmo. É difícil, mas o que mais espanta, que as três vertentes saem do mesmo lugar, saem lá de Abraão. O que mais espanta existe um mandamento que não tem interpretação, não matarás. E eu mato em nome de Deus. Entendeu? Teoricamente em nome de Deus. Então isso não... É muito difícil. Não carece nem de opinião, é de fato. É muito difícil. Vamos só retomar os 10 mandamentos, como está lá em Deuteronômio? É verdade. Eu queria ver, sim. A gente falou aqui em off.
A gente podia pegar o segundo, por exemplo, para a gente ver. Vamos, que até no segundo, na versão atual, não farás imagens quaisquer para adorar. Né? Exatamente. Primeiro eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. O segundo não farás imagens quaisquer para as adorar. E se a gente for lá em Deuteronômio, esse texto está assim. É um dos que ele abre mais o conteúdo. Acho que era para não ter dúvida mesmo. Para não ter dúvida. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante... Olha só, hein? Não te encurvarás. Eu nem sei se tinha esta palavra em aramaico ou em hebraico. Mas é uma equivalente. É uma equivalente. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Esse daqui merece assim, ó. Precisa desenhar? Quer que desenhe? Quer que desenha? Quer que desenhe? Verdade. Não é? Não é? E fala assim, nossa, mas essa versão é nova? Não, isso foi extraído de uma das edições da Bíblia Judeu-Cristã, Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 1 a 21. Está escrito. Que cada um pense com a própria cabeça. Que Oswaldo Polidoro sintetizou muito bem com não farás imagens quaisquer, olha lá, quaisquer, para as adorar. Quer dizer, está ali. E tem um outro também, que é o do cobiçar, não tem? Ou você quer fazer algum outro antes? Não, vamos nesse, no cobiçar, que é o último. Ah, é o último, né? É verdade. Que lá está, não cobiçarás a mulher do teu próximo, mas também não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Mas aqui, não é que você não pode ter a ambição de melhorar. Ter igual, isso. Você não pode cobiçar. Eu quero aquele. Ai, que chato que Nossa, ele tem ou não tem. Exato. Né? Porque o cobiçar é assim, você fica com inveja. Com inveja, com raiva até, e muitas né? vezes você não faz nada. Quer que aquilo venha de graça, mas às vezes não vem, aí você fica chateado. Então é não cobiçar. E aí, na versão atual está... não desejarás nada criminosamente. Não desejarás nada que teu próximo de modo criminoso, isso que ele comenta. Ou com essa vibração. Porque esse negócio também é interessante, né? Quando a força do pensamento, a força do desejo, a emissão de vibrações, ela é muito poderosa. Então você, ao mesmo tempo que quando você deseja o bem também é muito poderoso. Então se você desejar com cobiça, com inveja, óbvio que você está mandando vibrações que não são as melhores, né? Vamos combinar, não são as melhores. Nem um pouquinho melhor. Isso não faz bem para ninguém, nem para você que mandou, nem para o outro que recebeu. Mas para você ver o viés que é da humanidade, porque esse mandamento virou não cobiçarás a mulher do próximo. Então, não deixa de ser um viés. Por que isso? Até porque, bem lá atrás, a Kátia comentou isso na semana passada e na semana retrasada, quando houve a Inquisição, iam-se em cima dos bens das pessoas e se amealhavam os bens para a instituição. Também tem isso. Então, precisa tomar cuidado. Talvez eles tiraram isso exatamente para não se comprometer. Mas não é, porque só que não é assim que funciona, né? Porque, voltando aqui, né? A gente precisa lembrar que a lei, os 10 mandamentos, ela não é nem teórica e nem simplesmente retórica. E nem externa. E nem externa. É externa também, nem só externa. Não é só externa. Não é só no externa. seu formato atual. Até porque quando a gente olha a lei humana, ela reproduz, de certa forma, né, tirando a parte de Deus, os 3 primeiros, ela reproduz exatamente o que está nos 10 mandamentos. Tudo que está nos 10 mandamentos, na nossa lei, está previsto como uma infração. Poxa, se na nossa lei está previsto como uma infração e teve como base os 10 mandamentos, sem dúvida nenhuma, a gente precisa pensar que deve dar uma ter olhadinha, alguma coisa mais profunda nesse sentido. Esse mandamento, não desejar a mulher do prazer. Estava pensando aqui, estava rindo sozinho. A gente sobe para vir para a rádio aqui aos domingos de manhã e na Avenida Cidade Jardim, né? O pessoal passeia de Ferraris e de Porsches. Muito legal. E de Maserati. A gente fica, né?
Pô, que cara bobo com esse carro aí. Que bom que ele tem esse carro, simples assim. Que maravilha. Se eu puder trabalhar, ou se ela conseguir um modo lícito, né? Não criminoso, ter também, vamos ter. Então. Não é proibido ter. De jeito nenhum. Até porque está movimentando a economia também. Tá Alguém está vendendo. Exatamente. Tudo no mundo relativo, se fosse realizado em observância aos 10 mandamentos, não teria problema. Exatamente. Né? Agora você vai dizer, mas todos, então todos deveriam ter? Não necessariamente. Não. Primeiro que necessariamente. Nem todos querem as mesmas coisas, não é obrigatório você usar um uniforme social, eu preciso ter tudo isso, porque senão... Não, cada um tem as suas prioridades, os seus gostos e etc. Claro, né? claro. Eu realmente prefiro um carro menor. Pode ser um Porsche pequenininho. Pode ser um Porsche pequenininho. A Maserati é pequena. Pode ser. Mas é tudo com bom senso, tudo com carinho, tudo dentro da lei é válido. Né? Transgrediu a lei, ferrou, gente. Está dentro da lei, é válido. Ninguém precisa estar na miséria para ser bom. Para se salvar, o que quer que seja nesse sentido que se prega por aí. O que precisaria ser muito reavaliado, repensado, e isso Oswaldo Polidoro ele reforçou muito em toda a sua obra, é que, independentemente de qualquer coisa, transgredir os mandamentos gera consequências. Sim. Consequências de curtíssimo prazo, consequências de médio prazo e consequências de longo prazo. Né? Vai depender do que se fizer, vai depender da intensidade, vai depender da intenção. Né? Então, mas procurar seguir os 10 mandamentos é vital em todos os tempos, principalmente agora. Só concluir. Em função disso, deveria haver uma atenção muito maior de todos na sociedade, no mundo, educadores, políticos, governantes, líderes, influenciadores, porque isso impacta desde a formação do espírito, lá quando reencarna, então a responsabilidade dos pais, a responsabilidade de educar direito, informar direito, ensinar direito, dar bons exemplos, dos professores na escola, das conversas, daqueles que produzem filmes, daqueles que produzem livros, etc., porque tudo isso gera responsabilidade. E ainda que a gente não queira, a gente vai responder, porque é uma questão de vibração, é uma questão íntima. Duas coisas que eu queria comentar. Uma é o seguinte, mas eu não posso falar dos 10 mandamentos na escola. Primeiro, que os 10 mandamentos não pertencem a nenhuma religião. Aliás, faz tempo que a gente não fala isso. As verdades doutrinárias não pertencem a nenhuma religião, nenhuma seita, nenhum livro. Ela é de cunho universal, é do planeta, é patrimônio espiritual do planeta. Então, não tem nada a ver. Mas eu me lembrei no meu curso de pedagogia, uma frase que me impactou muito. E eu, durante o tempo que eu lecionei, eu me pautei por ela. Ele falou assim, o gesto do professor ensina. O que ele quer dizer com isso? Não é o que o professor fala que educa, claro, na parte de conteúdo é o que eu estou falando, mas é como eu ajo dentro da sala de aula, como é que eu cumpro os meus horários com o meu aluno, como é que eu trato o meu aluno, com qual respeito eu trato o meu aluno. Então, o gesto do professor ensina, assim como o gesto do pai e da mãe em casa ensina. É a ação. Aquilo que se faz e não aquilo que se fala. Os exemplos, né? Os exemplos. Por isso que a gente fala tanto de Jesus ter sido o maior exemplificador. Mas deixa eu só voltar num ponto aqui que você comentou, disso de patrimônio da lei, ou quando a gente fala dos 10 mandamentos, a gente se vincular, ou a gente se ligar isso a determinadas religiões. Quem lê, e isso está disponível, os 11 grandes livros sagrados, terá a grata surpresa de ver a lei de Deus em alguns deles de forma muito explícita. Muito explícita. Por exemplo, no Evangelho de Buda, perfeito. Nós temos os 10 mandamentos, além de ter lá a trilha das 8 sendas, ou a senda das 8 trilhas, eu sempre confundo. Eu também. Você tem um capítulo que ele fala dos 10 mandamentos.
Não é com esse nome e nem com esse, mas é igualzinho. A gente já fez aqui, acho que vai fazer de novo. Sempre a lei. A lei. Ele fala a lei. Então, lá a gente tem. Quem lê o Bhagavad Gita vai ver menção à lei. Quem lê a Bíblia, obviamente, vai ver. E em outros livros, o Tao Te Ching vai ver alguma referência. Em outros livros, vai encontrar. Por quê? Porque ao longo da história da humanidade, em diversas oportunidades, esse código de comportamento foi entregue. Né? Ficou com Moisés dessa forma. Foi a última vez. Que foi a última vez que foi formalizado. Foi assim, formatado. Divinamente formatado. Divinamente formatado, e por a gente também utilizar a Bíblia judeu-cristã como a Bíblia mais conhecida, mais lida aqui no Ocidente. Então, esse é o motivo. Mas sempre, ou nunca se deixou, o plano espiritual nunca deixou de comunicar e de falar da importância da lei. Exatamente. E assim, de qualquer modo, dentro dessas grandes Bíblias, você tem aquilo que é de comportamento moralizado indicado ali. Né? Então, por isso que a gente diz que os 10 mandamentos, ele é planetário. Ele é porque ele está na cultura de todos os grandes iniciados, ou da mensagem dos grandes mestres, dos grandes iniciados. Usando as palavras de Oswaldo Polidoro, é o maior tratado sociológico que a humanidade possui. Exatamente. Porque se cada um viver, a sociedade vai para um outro nível de comportamento, E só concluindo isso dos 10 mandamentos ainda, para a gente, não sei se vai dar para mudar dita, mas assim, conclua. Lá na obra de Oswaldo Polidoro, ele diz que os 10 mandamentos são o reflexo intelectual da lei de harmonia e equilíbrio. O que isso significa? Se nós pegarmos as leis regentes fundamentais, todas elas, essência, existência, movimento, imortalidade, reencarnação, revelação, responsabilidade, habitação cósmica e sagrada finalidade, que essas são as 10 principais, que é o código imortal que está lá no Evangelho Eterno. Os 10 mandamentos refletem estas leis, os 10 mandamentos. Né? Por quê? Porque se nós vivermos de acordo com esses 10 mandamentos, que são a síntese de todas essas leis, nós estaremos no nível básico de equilíbrio em relação a todas elas. Sim. Né? Reencarnação, imortalidade, evolução, né? Responsabilidade. Então, por isso que ele é o reflexo intelectual. E é o reflexo intelectual porque foi formatado, está escrito. Porque a lei é íntima, independe de estar escrito ou não. A Kátia falou semana passada, você sabe quando você está fazendo uma coisa errada. E aí, a gente vai relembrar e já vai passar para a oração, o seguinte: a moral harmoniza e dignifica porque é fator de equilíbrio. Está lá naquele livro que você falou. É fator de equilíbrio universal. Equilibra com as leis, equilibra com tudo. Milton, a gente nem arranhou o que a gente preparou para hoje. A gente ficou... Não, como não, falamos tudo. Falamos tudo. Mas a gente já tinha outros itens. A gente sabe que não... A gente prepara outros itens, mas a gente sabe que não vai dar para os outros itens. Então, a gente agradece aí ao Milton, agradece você que está aí com a gente esse tempo todo. E o mês que vem nós estamos de volta. E convidamos, então, você a orar com a gente agora. E a nossa oração de hoje vai ser muito especial, porque Oswaldo Polidoro dizia: não tem maior oração do que viver os 10 mandamentos. Então a gente convida você a pensar em você, mas a pedir por toda a humanidade que sofre, que chora, que tem os seus perrengues na vida. Abrace aquele que sofre hoje e faça com muito sentido os 10 mandamentos como um ato de oração. Vamos lá? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo,
não furtarás. 9, não darás falso testemunho. 10, não desejarás o que é do teu próximo. É interessante porque eu vi no alto, aparece a figura de Jesus majestosa, muito, muito grande, muito brilhante. E o que é interessante é que, assim, ao redor dele, aparecem várias cenas da vida dele, mas muito brilhante. Aí dá para ver os apóstolos, todos eles muito brilhantes. E isso tudo em giro, girando, não é estático. É o que eu pude ver, graças a Deus. Então, Jorge, nosso recadinho. Só uma coisa, não podemos esquecer. Esses 10 mandamentos está restaurado no Evangelho Eterno, que você pode receber gratuitamente na sua casa. É só mandar um WhatsApp para 99608-4846. E dá para pedir a Bíblia dos Espíritos essa semana também, tá bom? Seu recadinho, bem rapidinho. Quarto mandamento da lei de Deus. Procure um local de oração bem cristão, onde se pratique os 2 mediúnicos e vá orar pelos outros, no meio dos outros, no mínimo, uma vez por semana. Viva os 10 mandamentos no seu dia a dia. Mantenha-se em estado de oração, que é fazer o bem ao próximo. A gente se encontra aqui na próxima semana, neste mesmo horário, Rádio Vibe Mundial, programa Divinista. Fique com Deus. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Fique com Deus.